O exemplo 1 diz o seguinte: use o critério dos mínimos quadrados para obter a equação da reta que melhor se ajusta aos pontos 1, 2, 3 e 4, 3, ok? Então, aqui eu tenho esses pontos. E ele quer que eu utilize o método dos mínimos quadrados para obter a equação da reta. Qual é a equação da reta? Y igual a mx mais b, né? Que melhor se ajusta a esses pontos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, 3. E aí a gente vai utilizar o método dos mínimos quadrados, que é uma aplicação de otimização de funções a duas variáveis. Para isso, eu vou primeiro fazer o gráfico, só para a gente ver, tá? Então, vamos fazer aqui o gráfico. Eu vou pegar aqui uma imagem lá da minha galeria para ajudar, tá? Então, aqui assim. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Só para ajudar. Bem aqui assim. Pronto. Então, vamos lá fazer o nosso eixo X e nosso eixo Y. Fazer esse gráfico, deixa eu olhar. O X vai até 4. Fazer bem aqui. O eixo X. O eixo Y, tá? Deixa eu só dar mais pra cá. Pronto. Aí eu tenho... Quais são os pontos? 1, né? O X vai de 1, 2 e 4. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, tá? O Y vai de 1 até 3. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3. Agora, vamos pegar nossos pontos. O primeiro ponto é o ponto 1, 1. O ponto 1, 1 tá aqui. É esse ponto aqui, ó, tá? O segundo ponto é 2 em x e 3 em y. 2 em x e 3 em y tá aqui, ó. O outro ponto é 4 em x e 3 em y. É esse ponto aqui. E aí, a questão pede a reta que melhor se ajusta entre esses pontos. Olha, pode ser essa. Pode ser essa daqui. Pode ser... Aí, vai depender das possibilidades, tá? Eu vou deixar essa vermelhinha aí, eu não sei qual é. Então, eu quero a reta que melhor se ajusta a esses pontos, que vai me dar a menor distância. E essa reta tem uma equação, mx mais b. Para eu trabalhar essa reta, encontrar essa reta, eu preciso saber quem é m e quem é b. E aí, eu vou utilizar o método dos mínimos quadrados, né? Que diz o que é a fórmula dos mínimos quadrados? Que é essa fórmula aqui. Eu vou calcular, né? O quadrado das distâncias, né? E vou somar entre os pontos e vou otimizar isso em função com o intuito de encontrar a menor distância entre elas, que é
calcular a primeira derivada parcial em x em y igual a zero para encontrar o ponto mínimo da função. Então, vamos lá calcular, utilizar essa fórmula para encontrar a menor distância entre os pontos da minha função. Então, vamos lá. dt vai ser, eu tenho o ponto 1, d1 ao quadrado, mais o ponto 2 ao quadrado, mais o ponto 3 ao quadrado. Eu tenho 3 pontos. O ponto D1, ele vai ser f de x1 menos y1. F de x1 é a minha equação da reta, é meu y, vai ser o quê? M de x1 mais b. Quem é x1? É 1. Quem é y1? É 1, que é o meu ponto 1, 1. Substituindo na equação da distância D1, vai ficar m vezes 1 mais b menos 1. Então, vai ficar m mais b menos 1. Já tenho a distância 1. A distância 2 vai ser f de x2 menos y2. Quem é f de x2? F de x2 vai ser m de x2 mais b. Quem é x2? x2 é 2. E quem é y2? É 3, que é o ponto 2, 3. Substituindo, vai ficar assim, ó. D2 vai ser m vezes 2 mais b menos 3, tá? Então, vai ficar 2m mais b menos 3. Então, já tenho aqui, ó, meu ponto, a minha distância D1, a minha distância D2, falta a minha distância D3, né? Então, vamos lá, distância D3. Então, vai ser f de x3 menos y3. Só apagar aqui. Quem é f de x3? Vai ser m x3 mais b. x3 é igual a quanto? A 4, que corresponde a um y3 igual a 3, que é o ponto 4, 3. Substituindo aqui, eu vou ter o meu D3, que vai ser 4m mais b menos 3, que esse é minha distância 4. Vou somar essas distâncias elevando ao quadrado cada uma, que é o quadrado das distâncias, né? O somatório do quadrado das distâncias. Então, vai ficar dt igual d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado mais d3 ao quadrado. Quem é d1? D1 tá lá em cima. Tá aqui, ó. M mais b menos 1. M mais b menos 1 ao quadrado. Quem é D2? 2m mais b menos 3. 2m mais b menos 3 ao quadrado. Mais o D3, né? Que é 4m mais b menos 3 ao quadrado. Essa é a minha função objetivo. E o meu objetivo é o quê? Ter o mínimo aqui, né? Minimizar essa distância. Se eu tenho uma função objetivo com o meu propósito é ter o mínimo dessa função, eu vou aplicar o teste da primeira e da segunda derivada. O que diz o teste da primeira derivada dessa função? É encontrar as derivadas parciais. Essa minha função, ela é duas variáveis. Quais são as variáveis? M e B. Então, vou calcular a derivada parcial dela, ó, em M e a derivada parcial dela em B. São as minhas duas variáveis, as duas incógnitas nessa função. Então, a gente vai trabalhar a nossa função objetivo, que é essa função, fazendo primeiro o teste da primeira derivada para encontrar os pontos críticos, que deve ser um ponto mínimo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou escrever a minha função que ficou para lá, tá? dt de m e b, que vai ser m mais b menos 1 ao quadrado
mais 2m mais b menos 3 ao quadrado, né? Mais 4m mais b menos 3 ao quadrado. Isso aqui. Vou derivar dt em relação a m primeiro. Derronde dt, derronde m. Eu derivando em m, isso aqui tudo é função composta. É como se eu tivesse isso aqui, o quadrado, né? Deixa eu só apagar o quadrado. Então, o que é a derivada do u quadrado da função composta? É 2u vezes o u', né? U'. Então, aqui no caso, a derivada em m aqui do primeiro termo vai ser 2 vezes o u, que isso aqui é u, vezes o u' em m, que é derronde u, derronde m, tá? Então, como é que vai ficar aqui? A derivada 2 vezes o m, 2 vezes o m mais b menos u. Quem é a derivada de u em m? Essa derivada de u em m é 1, porque eu tenho m lá e a derivada de m é 1. Então, vai ficar 2 vezes m mais b menos 1 vezes a derivada de m, que é 1. Derivada de u em m, que é 1, tá? Nesse termo, agora eu vou para este outro termo, a mesma coisa aqui, ó. O quadrado vai ser 2u vezes derronde u, derronde m, tá? Então, vai ficar mais 2 vezes o u. U é 2m mais b menos 3. Vezes a derivada de u em m. A derivada de 2m é 2. Então, aqui vezes 2. Mais agora desse terceiro termo aqui, ó. Vai ser o quê? 2u vezes a derivada de u em m. Derronde u, derronde m. E u é igual a 4m mais b menos 3. Então, vai ficar 2 vezes 4m mais b menos 3 vezes a derivada de u em m, que é a derivada de 4m, que é igual a 4, tá? Então, eu tenho isso aqui. Agora, eu vou trabalhar isso aqui. Não sei se vocês observaram, mas eu tenho 2 aqui, 2 e 2. Eu tenho 2 em todos os termos, né? Eu posso colocar esse 2 em evidência. E aí, eu vou escrever assim, tá? Derronde dt, derronde m igual a 2. Aí, vai ficar m mais b menos 1. Aí, eu vou fazer essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, 2 vezes b e 2 vezes 3. Esse aqui eu coloquei em evidência, tá? Esses aqui já estão para fora lá no colchete. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4m, mais 2b, menos 6. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. Esse 4 multiplicando 4m, multiplicando b e multiplicando menos 3. 4 vezes 4, 16, mais 16m, mais 4b, menos 12. E fecho o colchete, tá? E aí, eu vou fazer as operações dentro do colchete. Aí, vai ficar m mais 4m mais 16m. M mais 4m vai dar quanto? 5m mais 16m vai me dar... É 16? Ó, 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 21m, tá? 21m. Então, vou colocar aqui 21m. O que tem B agora? B, 2B, 4B. Vai ficar 3 com 4, 7B. Mais 7B. E o que não tem nem M nem B? Eu tenho menos 1, menos 6 e menos 12.
Menos 12 com menos 6 dá menos 18, com menos 1 dá menos 19, tá? Menos 19. Aqui não é mais colchete, se torna parêntese, tá? Não preciso mais dos colchetes, deixa eu só apagar aqui. Aqui é parêntese. Isso tá certo mesmo? Deixa eu ver. Só refaz, só. Derrunde 42, 19, 38. Tá certo, tá? Então, tá certo. O que eu vou fazer? O que diz lá o teste da primeira derivada? Que derrunde dt, derrunde m é igual a 0. Então, aqui eu tenho 0. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, igual a 21m mais 7b menos 19. 0 por 2 é igual a quanto? 0, né? Então, eu vou ter 21m mais 7b menos 19 igual a 0. É uma das minhas equações, né? Que eu vou precisar. Eu ainda não consigo resolver ela porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Agora, eu vou fazer a derivada parcial dessa minha função objetivo com a minha variável b, né? Derrunde dt, derrunde b agora. Então, vamos lá. De novo, eu vou ficar escrevendo a minha equação para não... porque eu preciso estar olhando ela, para não ficar puxando. Então, dt é igual m mais b menos 1 ao quadrado mais 2m mais b menos 3 ao quadrado mais 4m mais b menos 3 ao quadrado. Essa era a minha função objetivo. Agora, eu vou calcular a derivada parcial, né? A derivada parcial dela em b. Então, vamos lá. Derrunde dt, derrunde b, ok? Vamos lá. Então, de novo, eu vou cair na regra da função composta. É como se eu tivesse aqui u quadrado. A derivada de u quadrado vai ser 2u vezes u'. Só que meu u' é a derivada de u agora em relação a b. A mesma coisa aqui, 2u vezes derrunde u, derrunde b. Aqui, 2u vezes derrunde u, derrunde b, tá bom? A derivada de u em b, a derivada de u em b em todos, tá? Então, vamos lá aqui. 2 vezes m mais b menos 1 vezes a derivada de u em b. Se a gente for observar, a derivada de u em b, para todos eles, é igual a 1, tá? Porque b é mais b, mais b, mais b, a derivada de u em b é 1, tá? Então, aqui é 1 mais... Aqui é a mesma coisa, né? Nem vou colocar o 1 aqui, porque eu já sei que é 1. Mais 2 vezes 2m mais b menos 3 vezes 1. Mais 2 vezes 4m mais b menos 3 vezes 1, tá? Eu tenho 2 aqui nos 3 termos. Posso colocar em ele evidência e vai ficar derrunde dt, derrunde b, igual a 2. Aí vai ficar m mais b menos 1. Eu não vou precisar mais do colchete, vai ser parêntese. Mais 2m mais b menos 3, mais 4m mais b menos 3. Pronto. Aí, vou fazer as operações dentro do parêntese. Vai ficar. Caramba, perdi meu vídeo. Cadê meu vídeo? Tá aqui. Meu Deus, pensei que tinha perdido o vídeo. Só ajeitar aqui, tá? Então, aqui, ó, m mais 2m mais 4m vai me dar o quê? 7m. Então, aqui, 7m. Em B, eu vou ter um B, outro B e outro B. 3B. Mais 3B. E o que não tem M nem B? Menos 1,
menos 3 e menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6, com menos 1 dá menos 7. Tá aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz ainda agora, né? Pelo teste da primeira derivada, derrom de dt, derrom de b é igual a 0. Então, aqui eu vou ter 0 sobre 2, igual a 7m mais 3b menos 7, né? Que vai me dar 0 por 2 dá 0, logo 7m mais 3b menos 7 é a minha segunda equação. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso resolver o sistema, né? E aí a gente vai resolver o sistema com essas duas equações que foram obtidas com as duas derivadas parciais, tá? Então vamos lá. Deixa eu adicionar a página. Então, colocar a primeira equação. 21m mais 7b menos C9 igual a 0. A segunda equação, 7m mais 3b menos 7 igual a 0. Tem esse sistema aqui. Eu vou utilizar por substituição de variáveis e eu vou utilizar essa daqui, tá? Vou utilizar essa função aqui para substituir, isolar uma variável para depois substituir nessa outra, tá? Então, vai ficar 7m mais 3b igual a 7. Vou substituir o b, tá? Aí vai ficar 3b igual a 7 menos 7m, b igual a 7 menos 7m, 7 vezes 1 menos m sobre 3, tá? Eu tenho essa expressão aqui para o b, que eu vou substituir agora isso aqui na outra equação, tá? Substituindo lá, vai ficar 21m mais 7 vezes 7 sobre 3 vezes 1 menos m, menos 19 igual a 0, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho 3 aqui no denominador. Eu vou multiplicar toda essa função por 3 para sair esse denominador aqui. 21 vezes 3 vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 3. 63m aqui, mais aqui vai ficar, esse vai dividir com esse, eu vou ter 7 vezes 7, 49, que vai multiplicar 1 menos m, né? Menos 19 vezes 3. Aí, eu vou bater aqui na calculadora, 19 vezes 3 é igual a 57, menos 57 igual a 0. Vou resolver essa equação, aí vai ficar, só deixar aqui, 63m menos 49, ou mais 49 menos 49m, menos 57 igual a 0. Vou colocar 63m menos 49m, vai para lá o 57 negativo vai positivo e o mais 49 vai menos 49, tá? Aí vai ficar 63 menos 49 é igual a 14m, bem aqui. E lá no segundo membro vai ficar 57 menos 49 é igual a 8. M vai ser igual a 8 sobre 14. Os dois são divisíveis por 2, tanto no numerador como no denominador, né? Então, 8 dividido por 2 é 4, 14 dividido por 2 é 7. 4 sobre 7 eu não consigo dividir mais, né? Então, o meu M é igual a 4 sobre 7. Mas eu ainda preciso ter quem? O B. Aí, eu vou voltar para a minha primeira equaçãozinha do sistema que eu fiz a substituição, que tá bem aqui. Então, vou pegar aqui esta equação. B igual a 7/3 de 1 menos M. Então, B é igual a 7/3 de 1
menos m. Vou substituir o m aqui. Vai ser igual a 7 sobre 3 vezes 1 menos 4 sobre 7. Então, B vai ser 7 sobre 3. Aqui, vou colocar sobre o mesmo denominador comum 7. 7 vezes 1, 7. 7 menos 4, 3, tá? Aí, eu tive isso aqui, que vai dividir 3 com 3, 7 com 7, e o resultado vai me dar 1. Então, B é igual a 1. Logo, a equação da reta que eu tô procurando vai ser igual y igual, que é igual a mx mais b, vai ser y igual, quanto é o m? 4 sobre 7x mais 1. Então, a equação que eu tô procurando é essa daqui, ó. Tá? A que melhor se ajusta aqui a nossa função, 4 sobre 7x mais 1. Bora tentar fazer esse ajuste lá no gráfico, tá? Eu fiz aqui o gráfico lá em cima, não foi? Tá bem aqui, ó. Então, a minha função, vou escrever aqui como ela ficou. Y, deixa eu mudar de cor aqui. Hum. 4 sobre 7x mais 1, isso aqui. O meu primeiro ponto, x é 1, então vai ser 4 sobre 7, 1 mais 1. Isso aqui, se eu bater na calculadora, vai me dar 4 dividido sobre 7 mais 1. 1,57 mais ou menos. Tá? Então, esse é o meu primeiro ponto. Então, quando x é 1, y é mais ou menos 1,57, quase 1,6. Eu vou botar os pontos da curva que eu quero ajustar. Eu vou apagar aqui, isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Vou excluir essa curva aqui. Então, é 1 em x e 1,57y. Eu vou mudar de cor aqui. Eu vou botar um ponto. Tá aqui, este verde. Pronto. 1 em x e 1,57 em y vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Agora, eu vou atrás do segundo ponto, quando x é 2, né? Porque eu tenho 1, 2 e 4, meus pontos. Então, quando x é 2, então vai ser y igual a 4 sobre 7 vezes 2 mais 1. Batendo na calculadora, vai ficar 4 dividido por 7 vezes 2 mais 1. É igual a 2,14 aproximadamente. Ok? Vou fazer logo do 3, que não é 4, né? X igual a 4. Y igual a 4 sobre 7 vezes 4 mais 1. 4 dividido por 7 vezes 4 mais 1. 3,28 aproximadamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando o ponto é x igual a 2, y é igual a 2,14. 2,1 mais ou menos por aqui, ó. 2,1. Quando x é 4, y é igual a 3,28. Então, mais ou menos por aqui, tá? Esse ponto aqui. Entre esse ponto vai passar uma reta, tá? Que eu vou colocar ela, entre esses 3 pontos verdes vai passar uma reta, que eu vou traçar ela de vermelho. E essa reta aqui, ó, vou unir esses pontos aqui. Essa é a reta que melhor se ajusta a esses pontos, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Então, essa é a reta que melhor
se ajusta aos nossos 3 pontos, que tem a equação y igual a 4 sobre 7x mais 1, tá bom?